O autor de Jujutsu Kaisen revelou o verdadeiro motivo de Satoru Gojo ter perdido para Sukuna, e ele prova que o Gojo tinha toda a capacidade, toda a possibilidade de vencer o Sukuna e só foi derrotado por um mero detalhe e uma dose de desespero do Sukuna. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que realmente aconteceu e eu vou te mostrar quem era realmente o mais forte com base no que a gente acabou de descobrir. Então já fica aqui, bora bater um papo sobre isso. E claro que aqui o principal assunto vai ser a polêmica conclusão da batalha do Gojo contra o Sukuna, que muita gente até hoje fala que aquilo foi pura forçação de roteiro. E o Gege Akutami se pronunciou recentemente em uma entrevista, galera, onde ele fala o seguinte: depois de ter destruído uma Horaga, o Gojo pensou que o Sukuna não teria mais como superar o seu infinito. Por isso ele abaixou a guarda. Ele deixa claro que se o Gojo estivesse no seu normal, ou seja, se ele não estivesse convencido, por assim dizer, ele poderia ter percebido aquilo. E logo ele também poderia ter evitado. Isso significa que sim, o Gojo estava na total vantagem naquele momento, porque presta atenção, o Sukuna não só estava muito mais arrebentado que o Gojo, o Sukuna também estava com a sua liberação de energia reversa, muito mais desgastada do que o Gojo já estava começando a recuperar essas questões por conta dos Kokuzens. E um detalhe é, o Gojo pensou que o Sukuna não poderia mais ultrapassar o seu Mugen, e o Sukuna realmente não poderia, normalmente. O Sukuna não podia usar a expansão de domínio, então isso não era mais uma opção. O Mahoraga não estava lá para lançar o corte do mundo, então isso teoricamente seria jogado fora. E o Sukuna não estava em condições de usar o domínio amplificado para na marra superar o Mugen do Gojo. Então o Gojo estava certo, o Sukuna não poderia superar o infinito. O Sukuna só conseguiu por conta do pacto, porque lembrem que uma técnica como o corte do mundo, que usa extensão do alvo da técnica, não pode ser feita naturalmente, precisa de preparação. O Sukuna só conseguiu lançar sem a preparação porque ele fez um pacto que sacrificou e nerfou todos os usos futuros da técnica. Ou seja, o Sukuna estava completamente desesperado, porque ele realmente não tinha nenhuma forma de superar o Mugen do Gojo. Então ele sacrificou algo para conseguir superar. E vocês percebem que mesmo assim, mesmo com esse desespero, mesmo com esse sacrifício que ele fez, o Gojo ainda teria conseguido desviar se não fosse por um mero vacilo de ter abaixado a guarda. Ou seja, sim, a derrota do Gojo foi mera e exclusivamente por conta disso dele ter abaixado a guarda. Foi um vacilo, foi até um pouco de arrogância. Só que em questão de capacidade, o Gojo tinha toda a capacidade para superar qualquer coisa que o Sukuna fizesse naquele momento. Mesmo que o Sukuna reencarnasse, ou seja, que ele voltasse para o corpo verdadeiro dele, a gente viu que voltar para o corpo verdadeiro não aumentou a liberação de energia do Sukuna, não melhorou a técnica reversa e nem recuperou a expansão dele. Só curou as feridas físicas dele. Só que adivinha, o Gojo já estava recuperando liberação de energia e recuperando a técnica reversa por conta dos raios negros. E como fica bem claro durante a luta do Sukuna contra os outros feiticeiros, quando alguém como o Sukuna e o Gojo, que conseguem reiniciar a expansão de domínio por conta daquilo de destruir e reconstruir parte do cérebro, está recuperando a técnica amaldiçoada reversa, isso significa que eles vão recuperar a expansão de domínio em breve. É dito isso sobre o Sukuna, que ele estava recuperando a técnica reversa, logo ele ia recuperar a expansão de domínio. Mesmo que o Sukuna curasse o corpo dele mudando para forma verdadeira, ele não estaria em uma condição melhor que a do Gojo, porque a gente viu que ele estava conseguindo se curar até que bem. E o Gojo estaria com uma liberação de energia melhor, uma técnica reversa melhor, e ele ia conseguir o domínio muito antes do Sukuna. Então sim, mesmo que naquele momento, em vez de fazer o pacto, o Sukuna simplesmente voltasse para o seu corpo verdadeiro, se a gente simplesmente não considerar que o Gojo ia baixar a guarda, as chances de que o Sukuna teria finalizado ele seriam muito pequenas. Mesmo com a possibilidade de agora disparar os cortes do mundo, como o Akutami falou, o Gojo poderia perceber aquilo. Eu tô dizendo que seria um esculacho? Não, eu não tô. Se o Sukuna recuperasse o seu corpo por meio da reencarnação, o simples fato de ele não estar mais tão machucado daquele jeito provavelmente ia fazer a luta voltar a ser complicada. Só que como eu expliquei, o Gojo estava na vantagem. Bora lembrar que o Sukuna acertar um raio negro no Gojo por conta do próprio Mugen não era algo provável, o que significa que o Gojo poderia acertar outros raios negros para melhorar ainda mais sua condição. O Sukuna não ia conseguir fazer isso, então ele ia se recuperar no ritmo normal. Tudo aponta pra gente pensar que sim, se a luta continuasse, o Gojo ia sair na melhor. Dito isso, então o Gojo era realmente mais forte que o Sukuna? E provavelmente vai ter muito fã do Gojo me xingando agora, mas a resposta ainda é não. Eles ainda estavam mais ou menos do mesmo nível, muito bem equilibrados. Sim, o Gojo deveria ter vencido aquela luta se não fosse a combinação do sacrifício do Sukuna com a guarda baixa do Satoru Gojo. Porém, isso não
não significa que a coisa iria seguir aquele ritmo em todas as lutas deles. Até porque se a gente considerar, por exemplo, o Sukuna no seu corpo verdadeiro, ou então o Sukuna que tinha suas ferramentas amaldiçoadas que ele não tinha durante a luta dele contra o Gojo, ou até mesmo o Sukuna tentando estratégias diferentes, sem nem considerar que é perfeitamente possível que em um outro cenário, talvez com o Sukuna no seu corpo verdadeiro, a luta deles durante as expansões de domínio seguisse um rumo diferente. O Sukuna só teve toda aquela dificuldade porque ele, no corpo a corpo, estava sendo mais prejudicado, e aí o domínio dele estava caindo. Quando a gente para considerar todas as coisas, eles estavam sim mais ou menos no mesmo nível, galera. Basicamente no nível máximo que dá para alcançar dentro daquele universo. Nenhum deles é muito diferente do outro em poder. Mas naquela luta, sim, o Gojo ia ganhar, e o Gojo tinha toda a vantagem. Ele simplesmente deu um vacilo muito grande. Mas me diz aqui nos comentários o que você achou dessa declaração da Akutami. Se você acha que ele sempre tinha pensado nisso, ou que ele só inventou isso agora mesmo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal. Se inscreve para não perder outros vídeos como esse no futuro. Muito obrigado pela sua atenção. Te vejo na próxima.